especial, em que celebramos a esperança pela ação de Deus em nosso mundo de muitos desertos e sofrimentos. Como disse o profeta Isaías e reiterado em Lucas capítulo 3, versículos 4 e 6, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Com o coração cheio de alegria e gratidão, celebramos este culto nacional, conduzido pelo Sino do Brasil Central. É Deus quem nos reúne neste segundo domingo de Advento. Nos reunimos em nome e na presença do Deus Criador e mantenedor da vida. De Deus Filho, que é a luz do mundo, o Emanuel, o Deus conosco, que governa com justiça e honestidade. E do Espírito Santo, a força orientadora que nos conduz à luz, que é Cristo Jesus. Amém. Já vem perto o Natal, tempo celestial, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor, domingo infante Jesus, trevas transformam-se em luz, louva o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal. Por celebrarmos o Advento de Cristo, glorificamos e enaltecemos o nome do Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. Por ser tempo de preparo e de reflexão, queremos reconhecer e confessar as nossas culpas, os nossos pecados. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eis aqui a comunidade de teus filhos e de tuas filhas, reunida em culto. Colocamos-nos na tua presença para reconhecer a nossa fragilidade e o nosso pecado. Sabemos que vens ao nosso encontro para iluminar o nosso caminho. No entanto, preferimos seguir nossos caminhos próprios e por isso nos perdemos na escuridão. Ao nos afastarmos de ti, também nos afastamos do nosso próximo. Confessamos nosso orgulho, a nossa falta de humildade. Confessamos que te buscamos mais para pedir do que para agradecer. Mas de ti, que nos conheces profundamente e sabes tudo a nosso respeito, nada podemos esconder. Por isso, rogamos por tua misericórdia, rogamos pelo teu perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus revela que somos pessoas pecadoras, mas também nela encontramos a promessa do perdão quando confessado. A graça de Deus nos é anunciada por meio das palavras de 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus nos ama, por isso Ele nos perdoa mediante o arrependimento. Assim, lhes anuncio o perdão em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
fazemos a nossa oração do dia. Senhor nosso Deus, aproxima-se o Natal e também o final do ano. Mais uma vez podemos nos reunir em culto e por isso te agradecemos. Obrigado que mais uma vez permites ouvir a tua palavra. Queremos estar nos teus braços e sentir o teu aconchego. Aceita nosso louvor, ouve as nossas orações. Fala conosco para que em nossa vida seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, que na unidade do Espírito Santo vive e reina. Amém. Queridos, Martinho Lutero deixou para nós essa preciosa sabedoria. A palavra de Deus é como uma erva que quanto mais a gente mexe, mais perfume ela exala. Assim queremos ouvir a palavra do evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel domado. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Até que a palavra do evangelista: bem-aventurados somos aqueles que ouvem e permitem que essa palavra faça morada em sua mente e coração. Que a graça e a paz do nosso amigo e irmão Jesus Cristo, o qual anunciamos e aguardamos, o amor de Deus revelado em Jesus e a comunhão do Espírito de Cristo estejam com você. Amém. Cara irmã e caro irmão na fé, a vida é uma estrada longa em que há muitos sinais, muitos avisos. Me lembro que na primeira vez que fui viajar de avião, acabei me confundindo no horário e ouvi o meu nome ser chamado no alto-falante do aeroporto. Se não tivessem me chamado, talvez eu tivesse perdido o voo. Às vezes nós recebemos alguns avisos da vida de maneira mais dolorosa. Alguma doença nos recordando que precisamos mudar de vida, mudar o rumo, se não lermos o sinal exigindo a conversão. Podemos cair num precipício logo adiante ou entrar na contramão da vida. Já pensou se não houvesse sinais de trânsito? Que caótica seria a nossa vida? O tempo de Natal pode ser também considerado o tempo de aviso. O tempo do Advento é um tempo de chamado, uma demanda por mudança na nossa vida. Curiosamente, esse tempo se repete sempre no fim do ano.
justamente quando estamos mais atarefados, mais assoberbadas e assoberbados, mais comprometidas com tantas reuniões e encontros, mais envolvidos e envolvidas em programações. Talvez mais preocupados com o fim de ano no trabalho, na escola, na faculdade, o que precisamos concluir para poder aproveitar as festividades. O Advento chega como um tempo de aviso que sempre nos sinaliza que precisamos ir mais devagar, cuidar mais da nossa saúde, valorizar as coisas que são mais importantes. A gente sempre lembra no fim do ano valorizar o Natal em seu verdadeiro sentido e não se deixar iludir por um modelo comercial ou consumista de Natal. Talvez esse tempo de sinalização vá muito além disso. Talvez possa estar sinalizando mais do que as luzes de Natal que nos piscam e nos ofuscam. Talvez soe mais alto que os sinos ou as cantigas de Natal que já tocam em todas as lojas em que entramos. Qual é de fato o chamado, o aviso de mudança que nós recebemos? Hoje ouvimos os primeiros versículos do Evangelho de Marcos. E o evangelista, já no primeiro verso, nos lembra do que se trata tudo o que ele descreve. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim como no primeiro versículo de Gênesis, nós lembramos que no princípio Deus criou. Ou o Evangelho de João, que lembra que no princípio era o Verbo. Estamos falando daquilo ou daquele que está e é o próprio princípio de tudo. É este que João Batista vem anunciar. Não se trata de mais um pedido, de um aviso trivial, de uma notificação no nosso celular, como tantos que recebemos no nosso dia a dia. Hoje nós recebemos um anúncio da chegada daquele que é o princípio de todas as coisas, o princípio do Evangelho, da boa notícia de Deus para nós. E para acolhermos este que é o Filho de Deus, precisamos realmente nos preparar. Preparar não apenas colocando uma roupa bonita, retocando a maquiagem ou cortando o cabelo que me falta, mas preparar a nossa vida no sentido de uma mudança radical, uma conversão, como diz João Batista, uma metanoia. 3 aspectos nos chamam a atenção para a radicalidade e extensão dessa mudança. Primeiro, Marcos cita o anúncio profético de Malaquias. Quando Malaquias anuncia aquele que vem, um mensageiro que preparará o caminho, ele está, na verdade, falando daquele que vem para purificar as práticas cultuais. Malaquias anuncia João Batista como aquele que fará a oferta de Judá e de Jerusalém ser agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Assim diz Malaquias. Portanto, João Batista vem fazer um chamado para uma mudança verdadeira de como o povo vivia as práticas cultuais e religiosas. Tanto é assim que, mesmo sendo um judeu, ele chama e exorta os judeus ao arrependimento. João Batista reconhece a corrupção moral e a hipocrisia religiosa que havia se tornado a religião judaica nos seus diversos grupos e partidos. Bem sabemos nós como João e Jesus tensionavam com o grupo mais significativo de seu tempo, os fariseus, descritos como raça de víboras por Jesus. Mas não só eles. Jesus veio a ser condenado e sempre perseguido pela elite cultural do templo e do sinédrio, os mesmos que, em conluio com Herodes, pediam a cabeça de João Batista.
A menção à profecia de Malaquias nos lembra hoje que o nosso status religioso, nosso pertencimento religioso não nos exime da autocrítica, da necessidade de nos arrependermos e mudarmos radicalmente a nossa forma de viver, a nossa religiosidade. Aliás, não precisamos lembrar de como a corrupção moral e a hipocrisia têm imperado em muitas igrejas cristãs. Também essas, assim como nós, são chamadas à purificação, pregada por João Batista à beira do Jordão. O segundo aspecto é a menção do próprio profeta Isaías, chamado Deutero-Isaías, aquele que inicia a sua profecia no capítulo 40, mencionado por Marcos, anunciando a vinda de um Deus forte e libertador. É o Deutero-Isaías, o segundo Isaías, este que inicia sua profecia no capítulo 40, que muda o discurso, que lembra que Deus decidiu não mais punir o seu povo, mas que teve misericórdia e o amor. E por seu amor e misericórdia, mandou Isaías anunciar a liberdade. Ele aplainará as montanhas e conduzirá o povo de volta à sua terra. Isaías erroneamente compreendeu que se tratava de Ciro, o rei persa, mas hoje nós compreendemos que a sua profecia anunciava João Batista, aquele que preparava a chegada de Jesus, aquele que nos trará a verdadeira liberdade. Se Isaías anunciava essa esperança no tempo do exílio da Babilônia, João anunciava a vinda do libertador durante o sofrimento no vil Império Romano. Isso nos lembra que o convite ao arrependimento, o qual João faz, diz respeito à nossa forma de vida, também do ponto de vista social e político, e não apenas religioso. Jesus nos trará a liberdade também do jugo dos poderes deste mundo. E aqui talvez muitos e muitas de nós possamos fazer uma meia-culpa, reconhecendo como a nossa idolatria política, que colocou durante tanto tempo pessoas e ideologias acima da nossa fé, destruiu comunidades, separou famílias e disseminou ódio nas relações. Jesus Cristo é anunciado como aquele que vai trazer a liberdade, e no seu reino não mais estaremos sujeitos e sujeitas ao jugo dos poderes deste mundo. Terceiro aspecto é que João anuncia a sua palavra a partir do deserto. Longe da cidade, à beira do Rio Jordão, João vive na simplicidade, sem roupas caras, sem banquetes suntuosos ou luxuosos. É no deserto que Jesus também virá a vencer a sua tentação. É no deserto que Moisés vê a sarça ardente e recebe os mandamentos. No deserto, Deus faz a sua aliança com o povo. Deserto é lugar de experiência de espiritualidade. Longe dos barulhos, longe da cidade com seus encantos e facilidades, longe do templo, longe dos poderes deste mundo. Deserto não é apenas um lugar geográfico, é uma metáfora. Nossa conversão, a nossa metanoia, nosso encontro com esse Deus que vem ao mundo se dará no silêncio da noite escura, na solidão. Quando nos permitirmos abrir mão de tudo o que é secundário e que nos engana para abraçar aquilo que é mais fundamental na nossa vida. Ali, no vazio, no silêncio, no momento de maior necessidade, no nosso abandono, é que Deus chegará na nossa vida. E aqui eu quero finalizar com o evangelho desse texto, a boa nova de Deus para nós hoje. João nos recorda da lei,
do que necessitamos fazer, do arrependimento que nos cabe, nos mostra os sinais do caminho que demandam a nossa mudança. João nos sinaliza: não continuem por esse caminho. Mudem, estejam prontos e prontas, preparados e preparadas para receber aquele que vem, do qual não sou digno de desatar as sandálias. João lembra: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, e eis aqui o verdadeiro sinal da nossa esperança. Aquele que vem nos batizará com Espírito, Espírito que ouve a palavra de Deus e desperta a fé em nós, como nos lembra Paulo. Espírito auxiliador que nos empoderará com seus dons, Espírito verdade que faz ressoar a palavra em nós, mesmo quando vivemos enganadas e enganados, seduzidas e seduzidos pela mentira neste mundo. Espírito consolador, capaz de nos compreender e nos reerguer da profundeza do sofrimento humano. Espírito da vida do Cristo ressurreto. Caras irmãs e caros irmãos, hoje anunciamos com João todos os sinais que nos chamam à mudança radical para que possamos aceitar na nossa vida aquele que é o princípio de tudo, o verdadeiro sentido, o fundamento da nossa fé, aquele que nos trará a efetiva liberdade dos poderes deste mundo, aquele que nos encontrará no deserto do nosso caminho. Este que vem não apenas nos purificará do pecado pela água, mas nos capacitará a uma vida radicalmente transformada pelo poder do seu Espírito. Preparemo-nos para este que vem, em nome do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. A Bíblia narra a história do povo de Deus, nos fala de como vivermos com esperança, fé, justiça e solidariedade. Por meio da Bíblia, conseguimos continuar espalhando a mensagem da Boa Nova e a ação amorosa de Deus para com todas as pessoas e comunidades de nossa igreja. Contamos com a sua ajuda através de sua oferta.
ao Fundo para a Divulgação da Bíblia e Publicações. É com este fundo que conseguiremos disponibilizar Bíblias para as comunidades que não possuem condições financeiras. Além disso, conseguiremos investir na produção de materiais litúrgicos e homiléticos. No projeto Litoral Nordeste, o uso da Bíblia tem proporcionado experiências muito profundas e enriquecedoras. Homens, mulheres, pessoas adultas, crianças, todas participam ativamente das leituras bíblicas e dos cantos. Para muitas pessoas, o uso da Bíblia nessas atividades comunitárias é o principal momento de contato com a Sagrada Escritura. O Fundo de Divulgação da Bíblia da ESLB tem apoiado muitos projetos. Um deles, aqui em Santos, no maior porto da América Latina, é o projeto da Missão aos Marinheiros, que acolhe marinheiros de todos os lugares do planeta na intenção de ser um lar enquanto eles estão longe de casa. Esses marinheiros têm acesso a Bíblias na língua inglesa que são compradas através das suas ofertas e assim a palavra de Deus chega em diversos lugares do mundo. Faça sua oferta com generosidade, sabendo que você também está plantando sementes da palavra de Deus em muitos corações. Que Deus abençoe cada dádiva e pessoa doadora. Que a nossa oferta ajude a espalhar a boa nova de Deus para todas as pessoas e comunidades de nosso país. Oferte ao Fundo para a Divulgação da Bíblia e Publicações. Convido a silenciarmos na presença de Deus e a Ele nos dirigirmos em oração. Eterno Deus, te agradecemos porque mais uma vez Tu nos conduzes para junto de Ti através da Tua Palavra e da reflexão neste culto de Advento. Sabemos que em muitos momentos, irmãos e irmãs, e nós mesmos, passamos por situações difíceis que nos levam a desertos, onde sentimos solidão e desamparo. Mas é justo ali, Senhor, que Tu renovas as nossas forças e nos reergues para seguirmos a jornada da vida. As pessoas que têm uma jornada pesada devido às mais diferentes situações, seja doença, luto ou solidão, pedimos. Olha por elas, carregue-as em Teus braços e lhes conceda fé e forças físicas para superarem as adversidades. Dá-nos corações acolhedores, afasta-nos do mal e ensina-nos a valorizarmos a diversidade que há entre nós. Livra-nos do desejo de sermos caminhos para nós mesmos, das situações de violência e de guerra. Agradecemos-te, bondoso Deus, pelos momentos de alegria e satisfação que vivemos em nossas vidas, pela oportunidade deste tempo de Advento. Gratidão por nossas famílias, pela oportunidade de contarmos o tempo e celebrarmos a vida, pela Igreja que nos possibilita uma caminhada conjunta por nossas comunidades e suas lideranças. Agradecemos por tantos motivos especiais que estão no silêncio de nossos corações. Obrigada, Senhor. Deus de amor, agradecemos-te por teres enviado Jesus Cristo e por meio dele nos ensinares o amor. E agora, Senhor, que nos despedimos deste culto, pedimos Tua bênção e proteção a nós, a nossos irmãos e irmãs na fé. E tudo mais, incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus vem a nós e nos une por meio da fé e nos fortalece na comunhão. Nos alimenta com a sua palavra, ouve nossas orações e por isso agora pedimos a Ele que nos conceda a sua bênção. Que o Deus da vida, do amor e da paz te ampares quando caíres, te abençoe e fortaleça quando estiveres frágil, te dê a sua luz quando sobre ti abater a escuridão, te dê ouvidos diante da solidão, te proteja em seus caminhos e te fortaleça hoje e sempre. Assim te abençoe e guarde o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.